Mateus capítulo 5, versículo 13, é onde nós damos o pontapé inicial na mensagem de hoje. Mateus 5,13 é muito conhecido este texto. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra, né? Eu vou fazer a leitura e vou explicar um pouquinho sobre o assunto, e aí a gente vai adentrando aos pormenores. Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas se coloca no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Aqui é bem conhecido esses 4 versículos, porém eu preciso explicar algumas coisas aqui para a gente poder partir para a parte principal da mensagem. Eu estava meditando sobre isso aqui e até coloquei aqui algumas anotações na minha Bíblia, né? Nós precisamos deixar que a luz de Deus ela venha brilhar sobre nós. Eu queria colocar para vocês aqui agora o Salmo 119, versículo 105. Esse salmo, eu praticamente quase todas as vezes que eu ministro aqui, eu falo sobre ele. O Salmo 119, versículo 105 diz, olha o que diz aqui, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós aplicamos a palavra, quando nós colocamos em ação aqui o poder de Deus através da palavra do Senhor, essa palavra é o que ilumina os meus passos, que me dá então condições de não pisar na escuridão, de não andar por lugares tortos, lugares difíceis, em lugares aos quais o Senhor ali não se manifesta. Então, diz o Senhor aqui em Mateus, voltando ao Mateus, nós temos que entender que nós somos a luz do mundo. O Senhor diz que hoje nós somos a luz do mundo. E Ele diz que essa luz que está em nós, que é a palavra de Deus, porque luz para o meu caminho é a palavra. Então, quando a palavra em nós está enxertada, a palavra de Deus está dentro de nós, ela nos faz fortalecer. Crendo nessa palavra, nós vamos com firmeza em direção às nossas bênçãos, às batalhas que tivermos que enfrentar. Porém, Jesus fala essas palavras e diz, olha, não tem como esconder alguém que é uma luz em um lugar que fica escondida a luz. Para que eu vou colocar uma luz debaixo da mesa? Qual que é a intenção de colocar a luz debaixo da mesa? Eu não preciso de uma luz debaixo da mesa. Dentro, por exemplo, do ambiente onde você está agora, se você me assiste dentro da sala da tua casa, ou o ambiente que você estiver, tem uma luz aí que clareia o ambiente onde você está. Se nós colocamos essa luz, se você já utilizou alguma vez de uma vela, por exemplo, a Bíblia fala do velador. Se você tem um lugar certo para colocar essa vela, onde todas as pessoas que estão no ambiente vão utilizar daquela luz. Então a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo, nós fazemos com que esse mundo de trevas, esse mundo de escuridão, esse mundo de tantas imundícies, nós aqui venhamos clarear trazendo a palavra de Deus, trazendo os ensinamentos de Jesus, trazendo a nossa maneira de viver, de se portar, porque o Senhor também disse que o sal da terra é tão importante, porque esse sal, eu posso dizer para você que o sal ele tem para que nós usamos o sal, melhor dizendo? Ele serve para salgar, para dar sabor. Nós somos o que dá alegria nessa terra. Nós trazemos para essa terra a palavra de Deus, o que dá a vontade de continuar vivendo, de lutar. Mesmo em tempos tão difíceis, nós que temos a palavra de Deus, nós permanecemos, continuamos e trazemos sabor para a vida, trazemos alegria nessa terra. Porém, Jesus, ele disse um dia,
acerca também da luz, lá no livro de João, ele comenta sobre que ele é a luz do mundo. Vamos pensar o seguinte, se todos nós hoje somos conhecidos pelo próprio Deus, aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o 16, o Senhor diz que nós somos a luz. Nós não podemos nos esconder. Se você tem a palavra de Deus, desculpe até a forma que eu vou falar. Essa pandemia, por exemplo, ela fez que muitas pessoas se escondessem. Claro que tem a questão de que a faixa etária de algumas pessoas têm a faixa de risco, né, de se a pessoa for contaminada, o risco dela é maior, né, perante o vírus. Porém, muitas pessoas cheias da fé, cheias da palavra de Deus, foram desanimando, foram perdendo o amor às coisas de Deus, foram se afastando da palavra, deixando de orar, deixando de buscar. E assim, então, nós vamos perdendo o sabor. O sal, se ele não dar o atributo dele é salgar, é trazer sabor. Se o sal não tiver sabor, para que eu quero o sal? O sal tem que ser jogado fora. Assim é o cristão que deixa de ser o sal. Você perde, né, aquele princípio, a base de tudo que é Jesus, acaba se tornando nada na sua vida, se você não estiver valorizando essa palavra. Se você não estiver tem que surtir efeito aquilo que você faz. Não pode ser uma coisa que não tem valor. Então, a Bíblia diz claramente que nós somos o sal da terra, nós levamos a palavra, nós temos que manter a palavra de Deus ativa. Mas muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas perderam a fé. Outras pessoas que ficaram tão amedrontadas com as coisas que viram, com as coisas que ouviram, esse medo tão grande produziu nas pessoas aquela frieza espiritual. E essa frieza espiritual foi interrompendo, sem você perceber, a sua vida com Deus. Você deixou de ir para a igreja, você deixou das suas atividades, claro, tudo, né, de acordo com a sua fé. Pastor, eu não tenho fé para vencer um coronavírus, não. Então eu prefiro ficar em casa do que enfrentar aí o dia a dia e ser contaminado e morrer porque eu sou uma pessoa muito pessimista, eu sou uma pessoa que não creio, eu sou uma pessoa que minha fé é muito pequena. Talvez você possa até me dizer isso. Mas eu vou falar para você que em outros tempos, muitos de vocês, muitos daqueles que têm a palavra de Deus no coração, já foram cheios de fé. E foram perdendo a fé com o passar do tempo, e a questão desta pandemia nos trouxe também a entender que muitas pessoas que estavam firmes, fiéis à obra de Deus, estavam passando, meu irmão, por crises espirituais e hoje talvez até nem tem mais prazer de buscar a Deus. Então nós que somos a luz, nós que temos a palavra, nós nos tempos mais difíceis, porque neste mundo de trevas nós temos que levar a luz. O que é a luz? A palavra. A palavra não diz no livro de Isaías, não tema, pois eu sou contigo, Isaías 41:10, não temas, pois eu sou contigo. A Bíblia diz também no livro de 2 Crônicas 14:7, a Bíblia fala, se o meu povo se humilhar, chorar, clamar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei e sararei a vossa terra. Cadê o povo da luz, o povo da fé, para orar, para vir para a casa de Deus, para determinar, para colocar a fé em ação e ver o milagre acontecer? Pois é, pastor, eu já fui essa pessoa da fé, eu já carreguei a palavra de Deus no coração, já levei a luz do mundo já para as pessoas, a palavra de Deus, mas hoje estou desanimado. Essa pandemia, né, pastor? Agora até o ônibus mudou o horário, não dá para ir para a igreja mais. Vamos fazer o seguinte, aplique seu coração em buscar a Deus. Aplique seu coração em cumprir a palavra, porque é a palavra que vai lhe nortear a viver uma vida com Deus e ser usado por Deus. Se você é uma pessoa que tem a luz de Deus na sua vida, não se esconda. Não se refugie nas coisas desse mundo. Não tema pelas coisas que o jornal diz. Não tema por aquilo que você assiste. Olha, hoje morreu 15 mil pessoas, morreram já 100 mil pessoas. Meus amigos, deixa eu contar uma coisa para você. Talvez em outro tempo ninguém falava de morte.
Todos os dias morrem pessoas com cânceres, que se orarem a Deus o Senhor cura. Tem muitas pessoas que morrem com AIDS, pessoas que morrem com tantos problemas, com infarto, né? Homicídios, acidentes. Quantas pessoas perdem a vida? E ninguém nunca deu bola para isso. Claro que nós não estamos desprezando esse período tão difícil, que está já, graças a Deus, já está indo praticamente já consolidado, acabado esse coronavírus em nome de Jesus, né? Já temos vacina, muitas pessoas já estão se aliviando, muitas pessoas voltando às atividades normais, porém, muitos permitiram que esse afastamento colocasse a luz que você tinha de Deus escondida debaixo de uma mesa. Você se escondeu na sua casa, você se escondeu do mundo, você se escondeu do seu pastor, você se escondeu da sua igreja, você se escondeu da fé, você se escondeu da Bíblia, você se escondeu das orações. Quando eu falo você, entenda bem, é uma maneira de você compreender. Às vezes, nós tínhamos tanta convicção da fé, aí quando vem uma situação como essa, nós nos escondemos, não oramos, não intercedemos por aqueles que estão doentes, não fazemos a nossa parte. Porém, Jesus, ele dá um exemplo muito lindo para nós no livro de João. Vamos comigo lá em João, é o 4º livro do Novo Testamento, João 12, vamos começar a partir do versículo 34. João 12, versículo 34, partimos aqui, versículo 34 diz assim, João 12, versículo de número 34. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e, retirando-se, escondeu deles. Deixa eu explicar para você. Tinha alguns gregos que queriam conhecer Jesus, o Filho de Deus. E eles chegam aqui, Jesus fala sobre a morte, né? Que ele teria que morrer na cruz, como que seria, né? A ascensão do Filho do Homem, que era, ele falava dele mesmo, que ele teria que morrer na cruz do Calvário, teria que ressuscitar, ir até novamente ao Pai, à direita do Pai. Só que ele fala essas palavras e esses gregos falam, mas espera aí, nós sabemos pela lei que esse Filho de Deus, esse chamado Jesus Cristo, o Emanuel, ele viveria para sempre. Como que você diz que vai morrer? Eles não entendiam. Aí Jesus começa a explicar, dizendo, olha, o negócio é o seguinte, eu sou a luz que clareia aqui esse mundo. Eu sou o Filho de Deus enviado nesse mundo e enquanto eu estou com vocês, tá tudo bem. Mas quando eu partir de vocês, que eu não estiver com vocês, aí vocês andarão nas trevas. Aí vocês vão ter que crer, vocês vão ter que acreditar naquilo que eu estou dizendo para vocês. Aí ele fala essas palavras, ali no versículo 36, ele continua dizendo, então, né, ele fala, enquanto tendes luz, crede na luz. Enquanto vocês têm a luz com vocês, enquanto vocês têm a revelação, a luz para nós é a revelação da palavra. Hoje, nos dias de hoje, Jesus é a palavra de Deus. Então, ele diz, enquanto tendes a luz, crede na luz. Mas para que sejais filhos da luz. Só é filho da luz, só tem a luz em si quem crê na luz que é Jesus. Aí ele fala essas palavras, esses gregos então duvidando, né, que Jesus, este que falava com eles era realmente o Filho de Deus, eles então ficam com essa dúvida, Jesus explica que ele é o Filho de Deus, que é a luz que ilumina o mundo. Aí ele pega e fala lá no eu vou pular aqui uma parte e vamos ali lá no versículo de número 38. Para que cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração
e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então o que Jesus está querendo explicar para eles? Olha, gente, eles não vão ouvir. O próprio profeta Isaías já havia profetizado acerca disso, que mesmo quando Jesus pregasse, as pessoas não iam se libertar. As pessoas, mesmo enxergando com os seus olhos as obras de Deus, elas não creriam. Por isso eu digo para você, deixe a luz de Deus brilhar na sua vida. Deixe a luz da palavra adentrar em você e você então ser um praticante dessa palavra. Alguém que faz as coisas de acordo com a verdade, de acordo com a luz. A luz clareia as coisas. Quando nós não temos a claridade, não sabemos como andar, não sabemos como nos colocar na situação, nós ficamos, como diz um dito, barata tonta, não sabemos o que fazer. Porém, o Senhor diz claramente aqui, olha, o Isaías disse isso. O Isaías profetizou dizendo que viria um tempo que quando mesmo o Senhor Jesus pregasse, o Filho de Deus, o Filho do homem, pregasse a palavra, eles não iam entender. Eles veriam com os olhos, mas não creriam no seu coração. Assim é nos dias de hoje também, porque este evangelho foi dado tanto para os judeus como para os gentios. Quem são gentios? Gentios somos nós. Nós que não temos a descendência de judeus, nós somos os gentios. E nós recebemos essa dádiva de conhecer a Sagrada Escritura, de conhecer a Palavra de Deus, que nos foi revelada pelas boas novas, o Evangelho. As boas novas é a Palavra de Deus. As boas novas é o entendimento das Sagradas Escrituras, que nos é concedido pela Santa Palavra de Jesus. Quando então Jesus fala essas palavras, ele fala, olha, eles estão como os cegos. Eles não enxergam, eles estão vendo os milagres, eles veem as obras de Deus, mas não creem, não colocam a credibilidade no Senhor. E quando isso acontece, lá no versículo 42, diz assim, ó, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas nós não o confessavam por causa dos fariseus para não ser expulso da sinagoga, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, esses gregos que entenderam o que Jesus falou, eles compreenderam o que Jesus falou. Porém, sabendo que na sinagoga os fariseus iriam expulsá-los por acreditar no que Jesus falava, aí então eles falam assim, não vou acreditar não, porque eles preferiam estar bem com os homens do que bem com Deus. Tem gente que é assim, que ela prefere estar bem com a pessoa, com o ser humano, do que estar bem com Deus. E vamos falar a verdade, tem momentos que ao pregar a palavra de Deus, muitas pessoas vão deixar até de ser nossos amigos. Muitas pessoas vão deixar de andar com a gente, de querer ficar próximos de nós, porque nós levamos a luz. Nós que carregamos a luz de Deus, nós que levamos a palavra de Deus, nós temos em nosso coração a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que renova, que modifica, que cura, que liberta. E aí você vê que o próprio Senhor está vendo aqui essas pessoas, olha, eles não creram, porque eles preferiam estar bem com os fariseus do que estar bem com Deus. Cuidado para você não querer agradar mais o seu pai, porque o seu pai diz, porque se você virar crente, você não é meu filho mais. É melhor você ser desprezado pelo teu pai e pela tua mãe e ser reconhecido por Deus do que não ser reconhecido por Deus e ser reconhecido pelos seus pais. Porque se você sair da nossa religião, porque se você sair da nossa igreja, você vai ver, é uma tradição da nossa família, todos nós somos da tal religião, como é que você quer virar crente agora? Tem gente assim, que prefere agradar mais os homens, estar bem com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com os irmãos, do que estar bem com Deus. Sabendo que o Filho de Deus disse, vocês têm que agradar a Deus. Tem que mostrar a luz. A palavra que vocês têm é a luz. É a luz que ilumina o caminho de muitas pessoas. Aí o versículo 44 para a gente orar. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Leia bem forte se você pode comigo agora. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus, ele diz nessas palavras, com toda a sabedoria, olha, eu não estou contra quem não crê. Você não crê, é direito seu. Mas eu vim para trazer a luz. Eu sou a luz que vim ao mundo. Já no Mateus, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Ele veio ao mundo, nos deu a luz da palavra, o Evangelho, que nos trouxe o arrependimento, e aí então somos libertos, quando aceitamos Jesus, descemos as águas, nos convertemos a Cristo Jesus, e aí então tornamos a luz do mundo. Hoje eu aceitei esse chamado de falar de Jesus por toda a minha vida. Aceitei o chamado de ganhar as almas do Senhor. E hoje, a luz da palavra que a mim foi revelada, eu procuro levar por todos os caminhos onde eu for. Na minha casa, na igreja, na rua, no mercado, aqui na TV com você. Estou disposto a levar a luz das Escrituras. Nós precisamos compreender, nós precisamos ser a luz que ilumina esse mundo de trevas. Jesus disse, eu não julgo você se você não crê. Só que se você me vê a mim, você está vendo a Deus. Se você crê no que Jesus disse, você crê no que é vontade de Deus. Lembra que eu perguntei para você no início da mensagem? Você já teve dúvidas acerca da palavra? De você ler e não entender, não saber o que Deus quer? A palavra de Deus, quando você fala, Deus, fala comigo aqui, eu quero ouvir a tua voz. Ouvir a voz de Deus é a palavra. É a palavra que é a voz de Deus. Amém? Guarde no seu coração esse entendimento, que o Espírito Santo revele mais ao seu coração e você, agora junto comigo, vamos fazer uma oração para que a bênção de Deus se manifeste. Pegue o seu copo com água, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor que nestes copos com água contenha, meu Pai, o poder e virtude do céu. Porque, meu Deus, quando essa pessoa tomar desta água, tudo que está em trevas na vida dessa pessoa, doenças, caroços, meu Deus, problemas seríssimos que até os médicos, ó Pai, nem sabem, nem tem como descobrir de acordo com a medicina, meu Pai, de hoje. Porém, nós sabemos que existe um Deus acima de todos aqueles males que existem. O nome que é acima de todo nome. E é neste nome que eu clamo, o nome de Jesus Cristo. Coloque a tua virtude nessas águas, para que todos aqueles que beberem dessas águas sejam curados, livres e libertos em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba comigo desta água. Graças a Deus, agora reúna a fé junto comigo. Pai, eu repreendo todo o mal que está na vida dessa pessoa. Os demônios que tentavam essa pessoa, que afastavam essa pessoa da casa de Deus, que afastavam essa pessoa da palavra, que fazia ela se esconder, meu Deus, a luz debaixo da mesa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo este mal agora. Eu determino que todo mal, que tudo que o diabo colocou na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Satanás, junte toda a tua bagagem maligna e vá embora e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e assim seja em nome de Jesus. Amém?